Boa noite para todos. Da paz. Nosso tema tem por título Busca e acharás. Buscai e achareis. Esse tema vem tirado do Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, quando de uma frase mais complexa, mas voltada com o mesmo objetivo. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Esses ensinos de Jesus estão localizados no sentido de chamar a atenção de todos nós nos dias de hoje para o aperfeiçoamento que devemos buscar na vida, através do trabalho que realizarmos, dentro das leis divinas, para que nós possamos progredir, possamos evoluir. Então, esse buscar e achareis é como se um princípio da lei do trabalho, que é uma das leis da doutrina espírita, que é uma das leis divinas. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha os aspectos morais dos ensinos de Jesus. O lado que se configura no sentido de se buscar o bem que se possa realizar, buscando na consciência de cada um o que já alcançamos em termos de aperfeiçoamento, tanto intelectual como moral. E quando nós trabalharmos, como um pesquisador o faz, por exemplo, quando desenvolve uma vacina para combater os males do corpo físico, faz com que nesse trabalho o pesquisador possa achar saídas para que as pessoas na humanidade possam ter soluções para seus problemas. E esses problemas, eles estão dentro do conjunto de tudo que nós pensarmos em termos de destino, de realidade, de superação de crises, de busca de solução, de questões ligadas à saúde, ligadas ao próprio progresso intelectual, progresso no sentido industrial, tudo que nós considerarmos como meios de solução para podermos evoluir, podermos crescer e trazer progresso para a humanidade, nós podemos encaixar nesse tema. Então, o nosso desenvolvimento, ele é fruto do que nós nos aplicarmos. Então, o trabalho é um meio de nós conseguirmos desenvolver a nossa inteligência, achando soluções para os problemas, conhecendo tecnologia, conhecendo materiais, conhecendo também relacionamentos, sabendo das leis da natureza, desenvolvendo técnicas, desenvolvendo meios de nós podermos cada vez mais superarmos as questões ligadas às leis da natureza. Os animais não precisam se preocupar com isso. Por quê? Porque na natureza Deus provê, através dos recursos naturais, os elementos necessários para que os animais possam trabalhar, possam produzir, possam se defender, à sua maneira. E cada um vai evoluindo dentro do seu campo, do seu meio. É importante observarmos que a doutrina espírita considera que os animais têm alma. A alma é o elemento fundamental do ser que existe na Terra. Mas há integração entre o mundo espiritual dos espíritos desencarnados, que são almas, com os espíritos encarnados, que somos nós. E nós também somos alma. Espírito é uma expressão para, de certa forma, pensar na criação divina. A alma é a essência do ser, é o espírito também. Então nós vamos trabalhando e conhecendo isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele procura exatamente trazer para nós essa associação de ideias, que nós contamos com a colaboração dos espíritos superiores, que podem nos auxiliar. Quando alguém inicia uma pesquisa, o fruto do seu trabalho vai dar resultados, não é? Mas se nós orarmos, se nós buscarmos o auxílio espiritual, se nós confiarmos na ciência, que é fruto do trabalho humano, mas é também fruto de leis que Deus colocou na natureza para que nós pudéssemos progredir e sairmos daqueles estágios mais atrasados que nós já passamos para estados mais avançados, até deixar todo o nosso quadro de necessidades humanas aqui na Terra, no aspecto material, e passarmos para outro campo, o campo espiritual, de espíritos mais evoluídos. Daí os vários mundos que existem no universo, com espíritos que vão avançando em função do seu trabalho, em função do esforço que realizam, das experiências pelas quais passam, e assim eles podem alcançar estágios de luz, de discernimento maior, de compreensão, de práticas de uma lei como a lei de amor, justiça e caridade na sua essência
básica, elementar, que é amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E a partir daí, não termos mais guerra, não termos mais egoísmo, não termos mais orgulho, mas termos expressões divinas, como seres angelicais, que nós nos tornaremos um dia. Então não é uma questão de utopia, de esperança, não. É uma realidade. E a doutrina espírita ela vem exatamente no momento certo, não é? No século XIX, quando o homem poderia então comparar os seus recursos já alcançados, desenvolvidos, e perceber que tem maiores possibilidades na vida, mas não apenas na vida material. E que ele trabalha. Mas antes de ser aqui na Terra, ele já esteve no mundo espiritual. Existe então a pré-existência da alma. Existe então a alma na eternidade. Criado por Deus a partir desse momento, mas para sempre. Consequentemente, nós temos que procurar entender isso. E aqui na Terra, vemos como que os ensinos de Jesus podem nos auxiliar, nos alimentando dia a dia, nos nossos anseios, nas nossas esperanças, naquilo que nós queremos de bom e de bem, não apenas para nós como indivíduos, mas como elementos de uma sociedade, como participantes de um grupo de seres que querem o bem de todos. Consequentemente, fica mais fácil. Então, buscar e achareis quer dizer, olha, insiste naquilo que você considera, pesquisa, faça seus trabalhos. Né? Quando tiver dificuldades, peça as orientações dos espíritos maiores. Às vezes em sonhos vêm orientações para nós. Às vezes em sonhos são mostrados para nós elementos que podem nos auxiliar. Às vezes numa leitura que nós tivermos, nos vem uma intuição. E essa intuição é a favor da nossa pesquisa, da nossa preocupação. Isso em qualquer campo, não apenas no campo da tecnologia, no campo da ciência. Então nós temos que analisar esse aspecto, aprender através da doutrina espírita e perceber que não apenas na doutrina espírita acontecem as revelações. As revelações vêm acompanhando, por exemplo, o judaísmo há muito tempo. Outras religiões, como os persas, os gregos, tiveram também no seu tempo de destaque como civilização no mundo, tiveram também esse aspecto espiritual permeando, trabalhando ali dentro da sua coletividade. Então não é uma invenção nossa, não é invenção judaica, não é invenção cristã. Deus sempre esteve auxiliando a humanidade, desde que a criou, desenvolveu no mundo como a Terra, porque há outros mundos. Então nós temos que ter acesso a isso e perceber que ele está muito perto de nós, diz respeito a nós. Então, nesse texto, quando ele ensina para nós buscar e achareis, quer dizer, insista, trabalhe. Mas trabalhar, não adianta ficar esperando que venha cair do céu. Não. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçarmos, nós temos que nos desenvolvermos. E de tal maneira que, aos poucos, nós vamos ganhando uma condição de evolução e vamos ganhando luz. Vamos ganhando condições morais de ascendermos, subirmos para planos mais elevados. Então, o ensinamento do Evangelho está em Mateus. Mateus é um dos escritores do Evangelho, é um dos seguidores de Jesus, é um dos discípulos de Jesus, segundo as expectativas, né, gerais cristãs. Hoje em dia existem muitos estudiosos que procuram associar os evangelhos, quando foi que apareceu o evangelho, quem realmente é o autor. Nós não temos indicações mais claras do que o próprio texto em si, do que os próprios ensinamentos daqueles que foram chamados os pais, né? Ou aqueles que começaram os trabalhos a respeito do evangelho. De lá para cá há muita pesquisa, mas Mateus escreveu para nós, através do Sermão da Montanha, praticamente um coração do evangelho ali. E é ali que vem esses ensinamentos para nós. Mateus escrevia para os judeus. Marcos, como se fosse para os romanos, para os gregos. O Lucas também para os gregos, né? Para os outros que não eram exatamente judeus. Né? O João já tinha uma visão mais espiritualizante do evangelho. Mas Mateus, quando coloca isso para nós, ele coloca como se Jesus estivesse dizendo para nós o que ele anotou, os acompanhamentos que ele fez das várias falas de Jesus. Consequentemente, cada um de nós vai então entrando nesse espírito de conhecimento e vendo que às vezes, muitas vezes, tem coisas poéticas naquele meio, nos ensinando com facilidade a compreender. Há uma passagem interessante, quando ele fala, por que você fica se preocupando, né, com o vestido, com o dinheiro? Olhar as aves do céu. Né? Elas não semeiam, elas também não colhem, não guardam em celeiros, mas Deus as provê em suas necessidades alimentares. Não exatamente nessas palavras, mas mais ou menos isso, não é? Assim também ele fala, olhai os lírios dos campos, que não tecem nem fiam.
Mas nem Salomão, que foi um rei hebreu, um dos maiores, talvez o maior, em toda a sua grandeza e glória, jamais se vestiu como um dos lírios do campo. Então, esses ensinos são de tal natureza que fazem as pessoas pensar através de ideias simples, onde as pessoas têm acesso e comparar. Não havia tempo de falar em reencarnação, falar em alma, pré-alma, mas já havia pessoas que falavam disso, estudavam, eram os sábios da época. Eles conheciam sobre essas coisas ligadas à alma. O conhecimento a respeito da vida na eternidade, no mundo espiritual, ainda não havia clareza. Era um negócio mais restrito. Não era como hoje em dia que nós temos chance de acompanhar pesquisas que se possam fazer a respeito da alma, das comunicações espirituais. Não se conhecia como nós conhecemos hoje sobre mediunidade. Mas nessa época já havia pessoas que conversavam com Jesus e tinham informações sobre o mundo espiritual. Se nós formos buscar o Evangelho, nós vamos encontrar a passagem, por exemplo, onde Jesus, juntamente com mais outros 2 seguidores, 3 seguidores seus, tem um encontro com Moisés, não é? Que está no espaço. Então eles têm uma percepção de uma reunião espiritual. Então o Evangelho tem essa parte espírita, vamos chamar assim. Não é? Então nós temos coisas dentro do Evangelho, nós temos que saber ler, buscar e perceber os ensinos. Então olhar os lírios dos campos faz as pessoas pensarem. É uma espécie, digamos, de religiosidade ligada à natureza. Coisas simples, coisas criadas por Deus. E que fazem as pessoas pensar, raciocinarem. Por que ficar preocupando? Deus provê o lírio do campo, que faz a sua parte, prestando beleza, não é? Integrando a natureza. Mas vocês têm a inteligência no seu nível. Esses seres que existem hoje como animais, por exemplo, oportunamente terão evolução também. Então, o ser espiritual vai se desenvolvendo em várias etapas, em muito tempo, para chegar a alcançar o estado de angelitude. Então, nós passamos por várias possibilidades de crescimento e evolução. E temos que aprender agora, através do Evangelho, a voltarmos para a nossa realidade espiritual. E perceber na simplicidade do Evangelho o quanto nós temos a ver com o Evangelho de Jesus. E lembrar então que o nosso esforço no estudo, no trabalho, né, o nosso apego à ciência, tem um sentido para isso. Às vezes as pessoas vêm ao mundo com dinheiro, bem aquinhoadas. Mas esse dinheiro não deve ser acumulado só para si. A pessoa tem que aprender com o lado espiritual, com o lado evangélico, a ser solidário. E a solidariedade é uma das leis ligadas à caridade. É importante, nós percebemos no livro dos Espíritos, no final, que tem um resumo lá, que fala sobre solidariedade, lei de justiça e caridade. Então nós temos que aprender, então, a auxiliar os nossos irmãos a crescerem, a evoluírem também, para que todos possam ter acesso àquilo que a natureza provê, fornece. Senão nós começamos a concentrar as coisas conosco, nós começamos a ter egoísmo, na verdade. Começamos a centralizar tudo em nós, pensamos apenas em nós. E a vida pode não ser tão longa assim. E nós podemos ter decepções também. E teremos que voltar, muitas vezes, através da reencarnação, para ajustar esse lado nosso egoísta. Então, buscar e achareis, exatamente para chamar a atenção de nós, é exatamente para isso, para que nós possamos perceber o que nós temos a ver com um texto como esse, onde nós nos encaixamos. E ali então nos chama a atenção para isso, para as nossas imperfeições, para o tempo que passa e como nós aproveitarmos o tempo. E em que nós vamos aproveitar? Para que o tempo nos aproveite, para que sejamos aproveitados também. E quando percebermos a possibilidade de que nós temos uma dificuldade, onde quer que nós trabalhemos, onde quer que nos apliquemos, nos voltarmos para a oração. E através da oração ou da prece, nós entrarmos em sintonia, não é? Com a parte espiritual. Jesus trabalha, Deus trabalha, os Espíritos trabalham. Então por que nós aprendemos tanto? Por que nos interessamos tanto por lado espiritual? Para depois ficarmos tocando a harpa no céu, no espaço? Não dá. Nós temos uma atividade sempre crescente. A humanidade, ela vem e começa lá atrás, nós vemos pela ciência, na biologia, o desenvolvimento. Esses seres todos foram se desenvolvendo na sua forma, muitas vezes. Mas também a alma foi se purificando com o passar do tempo, tornando-se mais leve. As formas de expressão do ser foram evoluindo,
de tal natureza que hoje nós podemos, às vezes, aprender línguas, desenvolver línguas, mas não apenas essa linguagem física que nos permite comunicação, mas também que possamos entrar em sintonia e termos meios de termos informações do mundo espiritual. Então, daí, estudarmos o Espiritismo. Daí percebemos a realidade que está por trás das nossas relações com os Espíritos. E nisso tudo há aproveitamento. Os Espíritos não ficam jogando conversa fora. Não são falsos profetas. São pessoas que expressam realidades da vida espiritual e que nos seus limites de conhecimento também estão desenvolvendo. Mas eles buscam ajudar e nós precisamos continuar buscando aprender cada vez mais. Então, nessa situação do aproveitamento das riquezas que a natureza disponibiliza para o homem, é importante nós sabermos que tem que ter uma finalidade útil para essas coisas. Nada disso, não é ficar preocupado com reunir valores. É importante nós sabermos valorizar o que temos em mãos, mas se nós tivermos consciência que podemos desenvolver não apenas o nosso interesse particular, mas também o interesse de toda uma população carente, muitas vezes, nós damos oportunidade de todos crescerem. E nós vamos cada vez agregando mais recursos morais para ascendermos a responsabilidade cada vez maiores. Então nós vamos falar, por exemplo, de Bezerra de Menezes. Por que será que ele é tão conhecido no campo da caridade? Ele era um médico, foi um político, né? Um homem super inteligente. E hoje é extremamente respeitado, também no mundo espiritual. Ele ganha uma posição de liderança. Por quê? Pelo amor que consegue desenvolver em seu coração, pelas relações que ele consegue estabelecer entre os homens, amparando, auxiliando, ele chega num status em que todos passam a respeitá-lo. Ele passa a assumir uma posição de liderança. Não é? Então mesmo Jesus fala, né? Quem quiser ser o maior, que seja servidor do próximo. Quem quiser ser o maior, vamos colocar as entre aspas, no céu, né? A maneira de imaginar aqui, né? Assim, que seja servidor do próximo. Então, essas pessoas, esses espíritos, eles chegam à Terra com as dificuldades que nós chegamos da mesma forma, passam pelas mesmas coisas que nós passamos, na sua essência. Mas depois eles começam a perceber a que vieram. E naquilo que eles vão trabalhando, o seu plano de seguir na Terra, eles vão se aplicando em favor do próximo. E, consequentemente, eles também encontram suas dificuldades. Eles também têm que passar pelo bater e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Então, na hora que nós tivermos uma dificuldade, orar, pedir com confiança, com fé, que naturalmente nós seremos amparados. Se às vezes entendermos que não fomos auxiliados, não quer dizer que estão falhando, mas ainda talvez tenhamos que trabalhar um pouco mais e compreender a situação, essa compreensão que é fruto do resultado de todo o trabalho que nós viemos desenvolvendo até agora, chegamos até aqui e temos que ter essa paciência muitas vezes com as dificuldades. Não só nós enfrentamos as dificuldades, outros irmãos nossos também passam por dificuldades, às vezes muito maiores do que as nossas. Olha, por exemplo, um Parkinson, olha um Alzheimer, olha os problemas que vêm adjuntos a essas doenças dos dias de hoje. Como resolver isso? Então tem muitos processos no mundo e cada um está passando por isso, cada um por uma razão. Não existe nada fora errado com aquela pessoa, com aquela situação. Então nós temos que analisar isso tudo e buscar meios. A medicina vai trabalhando, a ciência vai desenvolvendo e de repente aparecem medicações, aparecem operações, não é? Que vão auxiliando as pessoas a sanarem esses problemas que antigamente eram muito grandes, hoje estão mais leves, mais fáceis. Então nós temos que pensar nisso e trabalhar. Daí os médicos trabalharem, os pesquisadores trabalharem na pesquisa de recursos, de meios para prover solução para esses casos. Então isso também faz parte do bater, não é? E abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então esses grandes profissionais que passaram no passado, grandes homens, o homem simples, um Chico Xavier, por exemplo, não é? Que vem não com recursos financeiros, mas ele consegue realizar um trabalho extraordinário. Agora, quanto esse homem passou no dia a dia por situações difíceis? Só quem conhece mais de perto, ou quem leu algum livro mais específico sobre a vida dele, é que tem noção das dificuldades que ele enfrentava. Mas sempre trabalhando, sempre lutando, pensando de uma maneira maior, uma visão maior, no sentido do evangelho, da prática evangélica.
E isso vai abrindo caminhos para ele superar as dificuldades. E ele consegue, então, reunir em torno de si uma liderança extraordinária, vamos chamar assim, né? Um destaque nesse sentido, mas voltado exatamente para o bem do próximo, que é a fraternidade. Então, o ensino do Evangelho visa exatamente esse tipo de coisa. Fazer com que as pessoas possam desenvolver o seu intelecto, desenvolver a sua capacidade moral e alcançar condições morais cada vez mais acentuadas de ganhar confiança das pessoas e, consequentemente, produzir coisas seguras para que a humanidade possa prosperar. Às vezes aparece uma pessoa em 100 anos desse nível, mas faz uma diferença muito grande, não é? Porque a população da Terra é extraordinária. Então, às vezes, um exemplo desse é o suficiente para mudar no quadro de necessidades da humanidade, no quadro de necessidades das pessoas individualmente, produzindo alterações, produzindo impressões que façam com que a pessoa trabalhe a sua consciência num outro sentido e passe, então, a produzir, né, benefícios. Como se faz, às vezes, a pessoa vai lá, planta uma semente e a semente produz uma árvore que vai produzir mais sementes, não é? Então tem rendimento, como diz o próprio Evangelho, a 1 por 100, 1 por 30, 1 por 40%, né? Vamos colocar assim. Então, essas coisas vão acontecendo. Cabe a nós, então, percebermos no Evangelho esses ensinos e como que isso tem a ver com o nosso dia a dia, como que isso interfere no nosso dia a dia. Então, a lei de amor, justiça e caridade, ela tem essa possibilidade de ampliar o auxílio fraterno entre os irmãos, né? E produzir essas sementes que vão cada vez mais trazendo mais confiança na bondade de Deus, conhecendo melhor a Deus, nosso Pai, e vendo quais são os elementos que podem alterar a vida, não a natureza. A natureza é uma coisa extraordinária, né? Alterar a vida. Então, nós podemos trabalhar, colaborar dentro da vida, nesse sentido. Então, que esse bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, seja para nós, não uma frase solta, mas um sentido de perseverança. Né? A ideia de vamos confiar nas possibilidades que a criação nos oferece, que Deus nos ofereceu através da criação. Ver como que isso pode realmente nos mostrar, né, aonde que nós entramos nesse processo todo. Por que nós vamos ficar, às vezes, trabalhando tempos e tempos com uma pessoa que oferece um monte de dificuldades, mas naquele momento aquela pessoa está precisando do nosso apoio. Então nós temos que buscar ajuda para aquela pessoa, ver os recursos que podem existir para ajudar aquela pessoa. E ao mesmo tempo, entendemos que ela está passando por uma aprovação muitas vezes. Essa aprovação implica que ela fique naquele quadro. Mas como será que foi o quadro dela antes? Às vezes a pessoa passa pelo suicídio, destrói partes do corpo, precisa recompor esse corpo. Às vezes vem uma gestação que não é muito feliz, perde a gestação, aí uma segunda vez. Mas na primeira gestação, ela já se acomodou ao corpo de uma mulher, recebeu uma série de influências, alguns órgãos foram preparados para uma nova tentativa, talvez mais para frente venha a reencarnar. E aí vem com deficiências às vezes. Mas a gente tem que confiar, aceitar e perceber o que está por trás disso. Só que nem todo mundo tem muitas vezes esse preparo, nem essa esperança. Então o desespero que vem, a dificuldade que vem. Mas, de novo a frase, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Não é? E a gente vai percebendo que, aos poucos, compreendendo a doutrina espírita, nós começamos a aceitar melhor as coisas que acontecem conosco. Então a paciência, a tolerância passa a ser um ensino para nós. Isso vai fazendo com que nós ganhemos mais facilidade para entender os processos da vida. Fica mais fácil, então, de nós vivermos junto aos problemas e superarmos os problemas. É isso que faz diferença no Chico Xavier, diferença no Bezerra de Menezes, né? Se nós formos ler a história desses homens, vamos perceber as perdas que eles tiveram, como enfrentar essas perdas, né? Como que isso afetou-os, e como que eles reagiram, e como que eles conseguiram trabalhar os problemas. Assim também nós. Então, esse tema chama atenção para nós nesse sentido. Nós temos, cada um de nós tem um quadro de necessidades, e normalmente voltados para a evolução, para as leis de trabalho e também a lei de progresso. Então, naquele momento, é o que nós precisamos para alcançarmos um estágio melhor.
Agora, como conseguir essa base nossa? Estudo. Temos que estudar, conhecer as leis de Deus, né? Tem as leis morais, tem lá os chamados 10 mandamentos, a lei do progresso, do trabalho, reencarnação, né? E assim vai. Nós vamos ver essas leis entendendo como funciona. Daí a doutrina espírita nos alimentar a alma e nos preparar para um novo mundo, uma nova vida no mundo espiritual. Aí ao chegarmos lá, passa um certo tempo, conforme o nosso quadro de necessidades evolutivas, podemos voltar, talvez na família, como neto, como avô, sei lá, volta e começa então a trabalhar uma outra encarnação. Então é todo um processo de comprometimento com a vida que nós assumimos. O Evangelho sempre ao nosso lado para nos amparar. Os Espíritos sempre vão buscar auxiliar. Não vão resolver o nosso problema, mas poderão nos dar conforto, nos dar esperança, nos alimentar de alguma forma, caminhos para que nós possamos prosseguir. Então nós acreditemos nessas possibilidades. Cada um de nós tem recursos nos dias de hoje, através da inteligência, para cada vez mais progredir. E a confiança em Deus acima de tudo. Deus como fonte de amor, fonte de luz, como Criador, a tudo provê. Né? Se Ele alimenta o animal, quanto mais, disse Jesus, vai cuidar de nós, que somos incrédulos muitas vezes. Né? Então que nós confiemos nas palavras de Jesus, porque passados já alguns séculos, né? Nós temos aí o exemplo firme de Jesus para nós. E hoje nós temos a doutrina espírita revivendo esses ensinos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz para todos. Jesus nos abençoe as oportunidades, a vida principalmente, que nós permaneçamos fiéis a esse caminho que nós estamos tocando em frente no momento. Boa noite a todos.